Bom dia, boa tarde, boa noite, Essência Ser. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez com a Joy Com a Val. e com o nosso amigo, terapeuta maravilhoso, o Will. A gente chama de Will, mas é William Ramos. William Ramos. William Will, Ramos. fala um pouco de Mais você, conhecido se como apresenta Will. direito, por Ok. favor, porque a gente não se apresenta às vezes, por mais que eu fale, nada melhor que você falar sobre Vamos você, lá, mais vamos lá. propriedade, né? Por favor. Vamos lá, deixa eu tentar dizer quem sou eu, né? É difícil, né, gente? É difícil, né? Bom, primeiro te agradecer de novo, né? Vocês aí, Nós que duas, agradecemos. Joyce e Val, obrigado pelo convite, fico muito feliz aí, lisonjeado de poder estar aqui para a gente poder conversar, né? Trocar essas figurinhas aí, né? Sim. Bom, então eu sou William, né? Ou Will, né? Will. Como Os mais íntimos, muita gente me conhece, Will, né? Chama de Will. Bom, eu sou psicanalista, né? Terapeuta psicanalista. Tenho formações em outras abordagens também. Mas hoje o meu foco de trabalho é na psicanálise, né? Já faz alguns anos aí que eu atendo pela terapia psicanalítica. E, lógico, a gente sempre traz a nossa bagagem pessoal, né? Própria, pessoal e profissional de tantas outras experiências, vivências, Sim. né? Mas, além disso, também eu sou arquiteto, né? Então, tenho, assim, uma veia muito forte nas artes, nas expressões artísticas, tanto que já trabalhei bastante com as terapias voltadas para as artes também, né? Ali com os Interessante. instrumentos musicais e tal, né? São lindos, por sinal. Então, e tudo tem a ver, né? Tudo é terapêutico, tudo é expressão, então, eu sou bastante assim, né? Bom, então, profissionalmente, esse sou eu, né? Sim. Trabalhei com os atendimentos terapêuticos. Will, o que te levou, assim, a gente sempre pergunta, a pergunta que não quer calar. Levou. Todo mundo tem um caminho para chegar, né, aonde está hoje, digamos assim, Certo. né? E pode mudar, a gente sabe que pode mudar, mas assim, o que te trouxe aqui? O que chegou para você ser terapeuta hoje, ser psicanalista? Qual foi a busca? De onde começou? Né, se você Sim. quiser resumir, que eu sei que todo mundo tem uma história muito grande. Sim. Aí você resuma como for melhor para você. Conta para nós. Vamos lá. Da onde surgiu tudo isso, né? Por que eu vim parar? Parar não, porque a gente nunca está parado, né? Exato. Está sempre Chegou em até movimento. aqui, Mas né? por que eu cheguei até aqui desse jeito, né? Interessante. Olha, eu acho assim, tudo que eu faço hoje tem a ver com a minha essência mesmo, né? Vamos lá, a psicanálise, por exemplo, desde que eu nasci, né? Lógico que depois de um tempo de adulto que eu fui entender, fui estudar, mas eu acho que eu sempre fui analista. Olha. Desde criança, né? Eu era uma criança, assim, muito introspectiva, posso dizer, acho que tímida também, né? Mas observava absolutamente tudo. Então, analisava tudo, né? Analisava os Tava na adultos, veia. analisava os animais, analisava a natureza. Eu cresci numa fazenda, né? Até os 10 anos de idade, eu acho que mais ou menos. Então, eu sempre fui muito calado, quieto e analista, totalmente. Então, tudo eu observava, né? Os gestos, as falas das pessoas, os animais, as árvores, ali a natureza. Brincava muito sozinho, né? Por isso da introspecção. E eu acho que por conta dessa coisa de ser mais calado, me despertou a vontade de querer entender mais aí a parte da psicologia, da psique, né? Das terapias, das expressões. Então, eu acho que ficou a pulga atrás da orelha ali. Então, eu sempre me interessei em me conhecer mais e conhecer mais as pessoas, né? Então, eu percebia algumas coisas e não falava e achava curioso, né? Até ir estudando, chegar na psicanálise. Que mais, né? Eu falei das expressões artísticas, que eu também sou formado Sim. em arquitetura, também muito forte desde criança, né? Trabalho manual, desenho, pintura. E Então, geralmente as pessoas mais observadoras, mais quietas, elas têm esse lado analítico mesmo, né? exatamente. Então que elas ficam ali. Não, eu falo muito, sempre falei. Aham. Não desde criança, assim, eu era uma criança mais. Um Sim. período da minha vida eu fui Aham. mais introspectiva. Mas depois que eu comecei a falar, desabrochou, né? Pois Mas é. eu percebo que as pessoas mais quietinhas, elas observam mais. Eu também acho, Elas, em elas geral, ficam, né? em geral, elas Em ficam geral. olhando no todo. Tem coisa que eu não Exatamente. percebo e meu marido percebe. Eu conheço meu marido, conhece mais. Então, tem coisa que eu não percebo. Eu tô ali, no flow, e ele tá lá, por mais Isso. quietinho, e ele tá vendo coisa que eu não tô vendo. E realmente, então na adolescência você já era, criança, adolescente, já era essa criança analítica, né? Demais. Gostava de analisar. E aí, o que acontece, né? Quando a gente não se expressa muito, tem uma veia que precisa se expressar, né? Artística muito forte.
e ao mesmo tempo tem uma repressão ali, né? Acho que por conta da educação mesmo, né? Eu cresci no sítio, então pouco contato com gente mesmo, né? Então, depois eu fui para a cidade, acho que eu tinha uns 10 anos de idade, já era uma coisa muito diferente, né? Então, interação social nunca fui muito assim, né? Mas precisava me expressar, né? Então, isso em algum momento, né? Ali a partir da adolescência, eu percebi que começou a pesar, porque precisava me expressar mais, falar mais sobre sentimentos, sobre o que eu queria, o que eu não queria, Se o que eu conectar gostava, o que mais eu não com gostava. pessoas, né? Se conectar. Exatamente, aí começou a pesar, né? Comecei a ficar um pouco mais ali, vamos dizer assim, ansioso, um pouco mais assim no sentido de, vamos dizer, depressivo, mas não era uma Sim. depressão, mas assim, Mas sabe, introspectivo muito mesmo. introspectivo, né? De um lado já mais, eu diria que não tão legal. Foi quando eu comecei a buscar, gente, preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso, o que eu faço? E comecei a buscar, ler, estudar. E, enfim, aí eu cheguei na psicanálise, né? Que foi o que, assim, por isso que eu gosto tanto, né? Que Você me buscou tirou... psicanalista primeiro para se entender. Exatamente. Né? Eu comecei com outras abordagens terapêuticas ali, né? Fiz bastante coisa, eu fiz o reiki, que mais, gente? Nossa, é tanta coisa, né? Que a gente acaba até esquecendo, mas o reiki, hipnoterapia, eu também sou formado, o xamânico, né? O usu, o xamânico, terapias holísticas, aí eu atuei bastante por um tempo também, né? E depois comecei já em seguida, em paralelo, né, estudar psicanálise, fazer o curso de psicanálise, né, entrar aí, isso, e aí cada vez mais me libertando, né, então hoje eu sou muito, muito feliz nesse sentido. Maravilhoso. Né? E é muito legal, porque por mais que ainda tenha uma crença, eu vejo um tabu, que você faz um estudo, tem que seguir aquilo o resto da vida. E aí você tem diversos, agora, no momento você é psicanalista. Sim. Só que não tem como tirar aquele conhecimento de você. Não tem, exatamente. Você vai acabar utilizando junto da vertente da psicanalista, que isso é o seu diferencial. Isso fala, nossa, aquela pessoa tem algo diferente. Não sei o que ela fez comigo, mas foi bom, sabe? Vem agregar tudo isso, não vem? Totalmente, claro, não, exatamente. Nada se perdeu, né? Não foi por acaso, né? Não. Porque, se a gente for olhar assim para a psicanálise, ela tem uma abordagem que é muito tradicional. Né, já é muito antiga ali, muito tradicional, até diria que agora melhorou muito, mas muito fechada até, né? Então, só que a gente está em 2024, então teve ali contribuições de mais de um monte de abordagens, um monte né, enfim, de coisas ali, de estudos, né? Então isso já mudou muito, a gente não dá mais para ficar muito fechado no tradicional, a gente acaba expandindo, mas claro que respeitando ainda a abordagem, que precisa ser respeitada, porque senão vira bagunça, né? Sim. Então existe sim uma tradição muito forte, mas que a gente recebe contribuições aí da contemporaneidade muito grande, né? E qualquer outro tipo de experiência terapêutica, holística, né? Contanto que eu não saia do foco, que eu não assim distorça, sim, é totalmente bem-vindo, né? Válido, assim né? como a filosofia, gente, tanta coisa. Sim. Né? Tá acontecendo tanta coisa boa, né, Will? Inclusive, a gente tem uma amiga que deu um podcast aqui, sim, que estão abordando nos tribunais a constelação familiar. Para evitar qualquer tipo de conflito, assim, se sim, possível. Sim. Isso é o máximo, né? Isso é o máximo. Exatamente. Quem diria, muito né? Legal. A gente, há 20 anos atrás, né, não pensaria nisso, nessas possibilidades. Terapia dentro de um tribunal, né? Pois é. Como está abrangendo, está abrindo a consciência, né? Tá, não fugindo não, exatamente, não tem como. Do que é para fazer. Né? Um momento vai chegar, não tem hora. É algo necessário, né? E não tem como fugir. Né? Imprescindível para o... Eu diria que esse campo das terapias seria o novo hospital da atualidade, né? Hospital, assim, para cuidar, na verdade, para evitar que você fique doente, para prevenir mesmo, né? Para evitar que se chegue no hospital daqueles mais tradicionais, né? Exatamente. Eu acho que está evoluindo para esse lado, né? Sim. Exatamente. Isso vem de conta com o que eu falava sempre, né? Que eu também era terapeuta. A questão foi essa. Como eu vinha do hospital, né? Eu falo muito bem essa coisa. Val, é verdade. Eu falo muito isso, porque assim, eu ficava lá, lembra que eu falei que eu falava bastante? Sempre falei muito, mas eu via que eu era diferente lá do restante do pessoal, porque eu ficava observando, e nessa observação eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí foi onde eu falei, nossa, o hospital aqui, as pessoas vêm pra cá, sofrem, não sai daqui, geralmente só sai quando, né, falecem. E isso é importantíssimo, você prevenir, a prevenção, né? Exatamente. Quer seja com a psicanálise, com a psicologia, né? Terapias integrativas, terapias
complementares. Então, assim, todos vão se agregar, né? Para que esse ser, ele evolua, porque nós não somos uma coisa só, né? Nós não somos só corpo, nós não somos só mente, nós não somos só espírito, né? Então, essa integralidade que faz essa riqueza toda. E essa abordagem da psicanálise hoje, com outras terapias, como você falou, não saindo muito da vertente ali, é muito rico, né? Você tem algum caso desses que você teve, assim, durante a sua abordagem como terapeuta, e depois como terapeuta, assim, você percebeu a diferença, e depois como terapeuta e psicanalista? Alguma coisa assim, tem algum caso que você... Que você observou que teve um salto, assim, foi muito rápido, por conta das suas terapias? Olha, eu, assim, graças a Deus, eu sempre fico muito feliz com os relatos que eu tenho dos... Eu não digo nem paciente, eu digo clientes, porque parece que pacientes são doentes, né? Então, não sei, é um pouco dessa visão aí. Então, pacientes, clientes ali, porque geralmente eu vejo, sim, tem bastante relato de bastante evolução bem rápida, né? Bem rápida. Então, enfim, são tantos casos, né? O mundo tá rápido, né, também. Isso é uma coisa. Não dá para ficar lá 20 anos na terapia, no divã, né? Não dá mais, né, para ficar 20 anos. Tem um nome, assim, ó, como se fosse um hospital da saúde. Exatamente. Hospital da saúde, né? De verdade, saúde de verdade, né? Sim, exatamente. Não, realmente, tá tudo muito rápido hoje, né? Então, as pessoas, elas vêm já com essa demanda, né, de querer alguma coisa mais rápido. Claro que nem sempre é possível, né? Tudo tem seu tempo e a gente precisa respeitar isso, porque senão nem tem como, né? Não tem como. Precisa ali de um certo tempo algumas coisas, mas em geral as pessoas estão mesmo. Urgência, né? Muitas querem respostas, e aí que né, assim, é o problema. Às vezes as respostas prontas não existem, né? Então, a gente precisa, ninguém tem a resposta, né? Nenhum tipo de terapeuta, nem psicanalista, psicólogo, sei lá, que seja. A resposta é o ser mesmo. Então, se a pessoa chega com essa expectativa, então ela vai se frustrar um pouco, né? Mas sim, a gente tem que ter um pouco mais de dinamismo, né? Para direcionar mesmo, direcionar, né? Atender ali, o que essa pessoa está precisando. Precisamos entender dela primeiro, né? Então, gente, é por aí. Mas, né? Você lembra de algum caso assim que teve? Assim? Que te marcou? Não precisa contar nome. Não precisa falar nome. Não precisa falar nome. Não, claro, vamos lá. É só uma que te coisa marcou. Gente, você falou assim, nossa, esse foi... Que coisa. Deixa eu pensar, um caso que mais me marcou. Deixa eu pensar. Primeiro, assim, eu atendo muitas mulheres, né? Eu diria que as mulheres são 90%. Que é mais buscadora, né? 90%, né? As mulheres buscam mais. Sim, eu acho que culturalmente, né? Infelizmente, porque todos deveriam, os homens também, né? Percebo que tem preconceito ainda muito grande, né? Da parte dos homens aí. Eu tenho homens, mas a maioria realmente são as mulheres. Então, gente, eu tenho assim... São assim, o que mais eu lido são as dificuldades que as mulheres passam, né? Com a sociedade, principalmente relacionamento, né? Muito recorrente isso, muito comum, né? A questão com a autoestima. Então, eu vejo muito, eu vejo, sim, bastante avanço, né? E rápido, eu diria, né? Pouco tempo, assim, para as mulheres começarem a se olhar mais, né? E eu pego no pé nesse sentido, né? Eu dou um chacoalhão, falo, viu, vamos lá, né? Muitas vêm de términos de relacionamentos, né? Então, a maioria, assim, questão de 1 mês, 2 meses, já começa a se enxergar com outros olhos, já começa a ter atitudes ali nesse sentido para se valorizar e se cuidar, né? Então, eu vejo que isso são avanços rápidos, né? Então, assim, em geral, eu fico bastante feliz quando eu vejo isso, tá? Deixa eu ver se tem mais coisas ali. Eu atendo bastante também adolescentes. Uma coisa importante você falar, porque hoje em dia são poucos, né? Eu acho que os terapeutas que lidam com adolescente. Sim. E quem mais precisa, eu falo, não que todos precisam, acho que desde criança fez, acho que 7 anos de idade já começa, opa, terapia, né? Psicanálise. Exatamente. Porque é importante para a gente futuramente eu falo que ter uma sociedade mais saudável. Sim. Principalmente, eu falo assim, a questão mental, né? A gente percebe muito isso, né? Se perde muito, deixado para mais tarde.
Então, quanto mais cedo começar a terapia, começar a psicanálise, é muito melhor do que deixar para mais tarde. Exato. O ganho é maior, né? Você ganha em relação a tempo, né? Desperdício de vida mesmo, uma vida de qualidade. Sim. Porque quanto mais demora para tratar, para se colocar, para se entender, né? Enquanto ser humano aqui no planeta Terra, mais demora, mais o sofrimento vai ser instalado ali. Então, é muito interessante quando se trata de adolescentes, principalmente, que são os mais complexos, né? É difícil, em geral é difícil, mas é muito bacana, né? Precisa ter muita jogo de cintura, né? Muita paciência, muita empatia. E a gente precisa... Isso você tem, de sobra, né? A gente tenta exercitar, né? Mas porque eles são, assim, eles estão em plena formação, né? O cérebro ainda ele não está totalmente formado, né? Ele vai se desenvolver ali, terminar o desenvolvimento em média aos 25 anos de idade, né? Até então, muita coisa, muita inconstância, né? Então, é bem interessante trabalhar. Mas você observa que o adolescente também tem uma resposta rápida, assim ou não? Total, gente, isso é uma dificuldade também, né? Porque é tudo muito rápido, eles sabem de muito mais, às vezes, que a gente, né? Informação, mas aí tem que tomar cuidado também, né? Informações, às vezes, desencontradas, muito erradas. Né? Existem informações, mas informações soltas não são conhecimento, né? Então, isso é mais ou menos aí, mas... Enfim, gente, eu gosto bastante. Crianças também, eu já atendi bastante, né? Ali já um pouquinho mais maiorzinhos ali, também é bem legal. A gente estava falando de casos... E você atende a partir de que idade, assim, as crianças? A partir de que idade você já está atendendo, assim? A partir de 7, em geral. 7 anos, em geral. Aí eu lembrei de um caso agora, que vocês me perguntaram, né? E me veio agora um caso até atual, que eu fiquei bastante feliz, estou bastante contente de estar atendendo. Que são pessoas mais velhas, né? Pessoas ali acima dos 60 anos, 70 anos, e que, por exemplo, eu tenho caso aí que com 2 meses de terapia, a pessoa mudou, assim, a rotina, a vida, assim, de uma forma que eu fiquei muito impressionado. E para mim é tão legal que serve como exemplo de vida, né? Uma pessoa ali já em torno de 70 anos... Que é mais complexo de mudar, né? É isso. E o avanço que tem, eu fico muito feliz com isso. Então, assim, no sentido de começar a fazer academia, se manter firme, mudar a alimentação, não faltar uma semana na terapia. Olha, que evolução. Conseguir falar não, coisas que nunca conseguia, era uma dificuldade muito grande, né? Conseguir se impor, conseguir se colocar, né? Não fazer só aquilo que os outros queriam que fizesse, né? Então, isso em pouco tempo, eu fico assim, muito feliz em ver, impactado demais. Porque realmente é muito rápido, né? Para pessoas, muito rápido. As pessoas com mais idade têm mais dificuldade de mudanças, né? Isso, e aí... Você está falando, quanto mais você começa a terapia, melhor, né? Exatamente. Então, realmente é um avanço grande. E aí começa a melhorar tudo, exatamente, né? Mas você vê como que isso é mérito de cada um, né? Da pessoa, tem que fazer, né? Que vai ali, está determinado a querer melhorar, querer... transformar. Exatamente. E vai atrás de terapia, vai atrás de médico, vai atrás de nutricionista, de exercício, e muda tudo e a saúde começa a melhorar, os exames, os médicos, todo mundo começa a falar, nossa, que bom. E para todo mundo é bom isso, né? Porque todo profissional, quando a gente trabalha com essa integralidade, né? Exatamente. Todo mundo fica feliz, porque o terapeuta ajuda de uma forma, o psicanalista de outra, a nutricionista de outra forma. Tudo é química no final, né? É energia e é química. Exato. Então, exatamente. Uma boa alimentação vai refletir muito bem lá no seu, de repente, no seu psicológico, no seu intestino, né? No segundo cérebro, total, né? Total. Então, tudo está tudo interligado. E é bom quando você tem essa dinâmica, essa visão, né? E saber orientar também o cliente, né? Nesse sentido, né? Sim. Isso é importante. A gente comentou aí do cuidado emocional, mental, corpo físico, e também eu sempre pego bastante incentivo o cuidado espiritual, né? Exato. E lógico que tudo isso faz parte do espírito, né? Tudo isso é espiritual, não está separado, mas no sentido de ter mesmo uma crença, um apoio espiritual, né? Tendo bastante gente, a maioria é bastante assim, já tem bastante ligação com isso, né? Então eu apoio bastante, né? São coisas que também, assim, influenciam positivamente bastante a terapia. Exato. Né? Não tem como, então, também é um aspecto bem legal. Interessante. Tá? A crença, ela é muito forte, né? Muito forte, porque você que está de fora também tem as linhas, né? Assim, é uma coisa muito verdadeira, não tem como que você vai desbloquear isso, é muito cuidado, né? Sim. É como se você tirasse o chão da pessoa.
fala, meu, se não é isso, então não é O que nada. que é mais, né? É. Aos poucos mesmo. Então é muito forte você trabalhar com todas as idades, principalmente hoje em dia eu vejo mudando a terceira idade, porque antes era inválido, não faz nada, né? Ai, não dá tempo mais. Eu vejo o pessoal começando a namorar nessa idade, eu tô achando o máximo, não é? Minha vizinha tá namorando. Então é legal essa mudança de paradigmas. E respeitar também o adolescente. Porque todo mundo já foi adolescente, é uma pressão. Eu acredito que hoje em dia, com as redes sociais, é uma loucura. É pior que para nós, né? É. Exatamente. Nossa época era bem mais fácil, não tinha tanta informações desencontradas, soltas, né? Exatamente. A gente fala que era difícil, mas assim, olhando hoje não era tão... Não, hoje era bem melhor lá, né? Isso. Cada época é a sua época de ouro, cada época tem sua magia, né? Sim. Mas olha que interessante, viu? Muito válido tudo isso que você está trazendo pra gente, principalmente quando se fala da terapia logo cedo, né? Exato. A psicanálise, principalmente integrativa, digamos assim, né? Sim. Se integra, porque essa sua bagagem anterior de terapias holísticas, de estar buscando terapias energéticas, todas aí, vem só agregar. Claro, com certeza, total, né? É um olhar mais humano, mais, né, sutil sobre tudo isso, né? A gente estava falando sobre as dificuldades que existem, né? Que a terapia ajuda, as dores, sofrimento, mas existem também casos em que as pessoas elas estão num processo mais tranquilo até, e buscam mais autoconhecimento, né? Claro que todo mundo sempre tem alguma coisa, algum desafio, mas tem pessoas que não necessariamente estão com depressão, que não estão em ansiedade e tal, e eu também atendo, isso é muito legal, né? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Porque precisa se conhecer. Exato, como uma forma de manutenção mesmo, né? Isso, nada tão bom que não possa melhorar. Ela pode estar bem, mas ela pode, né, assim... querer entender melhor ela, né? Até mesmo a psicanálise, eu acho que mais para você entender você, né? Também. Na verdade, é para você entender você. Principalmente. O fundo ali é você, porque o outro não importa muito depois, porque se você entende você, você sabe como você funciona, você vai, assim, exatamente. Eu sei como funciona, ninguém vai me atingir, ninguém vai me bloquear, ninguém vai me impor crenças, se eu sei quem sou eu, sei como funciona. Agora, se você não sabe quem você é, todo mundo vai falar que você é isso, aquilo, tá tudo certo. Exatamente. E aí vira bagunça geral do presente, né? Sim, claro. Mas é muito interessante essa sua abordagem trazendo isso. Também. Né? Então, não é só tristeza, não é só depressão, não é só angústia. Conhecimento. Fiz psicanálise um tempo e foi assim, eu tava tranquila no tempo, nunca se tá tranquilo, né? Sempre tem tempo. Mas eu tava tranquila também, eu descobri cada coisa de mim. Assim, nossa, coisas assim, pesadas assim, que foi importante. Foi importante pra mim. Sim, é nosso lado sombra, né? A gente não... Eu nem imaginava sobre isso, né? Sim. Mas na hora que colocou na minha frente, falar isso mesmo, não tem nem como negar, né? E foi muito importante, foi um momento muito forte, assim, que daí perde o chão mesmo. A gente não quer ver o nosso lado sombra, né? A gente não quer olhar para ele, né? Exatamente. Que hoje em dia eu olho e eu falo, nossa, que importante que foi, porque hoje em dia eu nem ligo, mas um dia, assim. E ter esse apoio, né? Sim. Ter esse apoio. Ter alguém que possa estar totalmente disponível para te ouvir, né? Interessado realmente no que você tem para contar, para dizer, e que esteja ali como uma forma de espelho também, né? O terapeuta está ali como uma forma de espelho, mostrando para você aquilo que você mesmo está trazendo, né? Você, ao mesmo tempo, se ouve também, e a gente analisa e reflete sobre tudo isso. Eu diria que o mais importante é quando o paciente, o cliente está falando e está se ouvindo, né? Mais do que o terapeuta falar alguma coisa, né? Sim. Isso é o mais importante, né? Falar e me ouço, né? Nossa, me dei conta, fala isso, né? Isso é importantíssimo. Exatamente. Né? Às vezes a gente só ouve, né, coloca de volta a mesma coisa, de repente com um olhar diferente, uma perspectiva diferente, mas quem vai decidir, quem vai analisar é a própria pessoa. Né? Isso é o que faz a grande diferença, né? Porque não adianta eu impor nada para você, né? Exatamente. Eu tenho que estar... Melhor, eu impondo para você uma coisa, mas você não está aceitando, está resistindo. Mas quando você escuta de você mesmo aquilo ali, fica muito claro o que você tem que fazer. Qual caminho você tem que seguir. Exatamente. Então, ninguém vai direcionar, mas vai... Opa, escuta você, né? E muitas vezes a gente brinca, eu e a gente fala muito sobre isso, que a gente vai se visita, né? Meu aniversário, eu estava lá, meu aniversário, os dois, né? Esses lindos aí. Foi os dois lá levar bolinho pra mim. Bolo, é isso aí. Levou bolo, passou o dia comigo, no domingo lá. Muito bom. Comigo e com o Márcio. Então, assim, a gente fala muito sobre isso. Às vezes o cliente, né, traz muito, pro terapeuta, psicanalista, né, traz muito a questão dele, e a gente se vê, nossa, é comigo, né? Exatamente. Muitas vezes. A gente também se autoterapia, de uma certa forma, né? Total, não, momento, total, né? Claro, exato. E a questão do cliente traz coisas que tá lá na gente, a gente também autoajuda, né? Tem essa autoajuda do cliente. Isso, ali. Eu acho que esse é um ponto de quem é terapeuta, né?
Muito legal, né? Geralmente a gente vai para essa área quando a gente precisa, né? A gente somos ali quem mais está precisando mesmo, né? A gente pensa, vou ajudar o outro, tá sendo ajudado, né? Exatamente. Então, o quanto a gente ganha também, não, é muito gratificante, né? Gente, é demais. É sempre ali. É o que você falou, a gente tá vendo no outro, aquilo serve muito pra gente, né? É muito incrível É uma mesmo. troca muito Começa a rica. repetir, né? Isso Padrões, e é você muito fala, incrível, né? o que eu preciso melhorar? É aqui que eu preciso. E isso é muito comum de acontecer. Vocês percebem que Eu percebo. às vezes a gente está passando ali no momento, nossa, gente, o que eu estou precisando? Tem alguma coisa que não está bem, eu estou precisando aprender alguma coisa, eu não estou entendendo. E aí chega o cliente, o paciente para você exatamente com aquela questão. E aí quando você vê, você está falando para a pessoa quais são os caminhos que na verdade é o que você deveria fazer. E aí, né? Eu não estou fazendo, né? Exatamente. E aí você falando, gente, olha só, de onde surgiu isso, gente, né? O universo é lindo demais, eu fico encantada, porque traz a resposta pra gente. Exatamente. Né? Eu teve um período que eu estava trabalhando com muita gente muito depressiva, né? Muita depressão. Eu falei, meu Deus, eu não sou depressiva, né? Mas eu não sou depressiva, mas eu tenho um fundo, que quando eu entro lá, eu fico lá. Tipo assim, é pouco tempo, tá? Mas quando eu fico, ninguém me tira também. Isso aí, eu falei, gente, mas tá muita depressão, né? Por quê, né? Mas me olhar mesmo, assim, com esse olhar de não deixar ir. Porque se você deixar ir, você vai ficar assim, ou pior. Tipo assim, sabe? É um alerta, às vezes. Exatamente. E o plano espiritual, eu falo, Deus, o universo, o que a gente acreditar, sempre traz. O universo está sempre trazendo situações ali. O tempo todo a gente está a serviço, né? Exato. Não só pro outro, como pra gente também. Total. Né? Conhecimento. Então, gente, a gente recebe demais, né? Tem algo que, pra gente já finalizando, tem algo que vem chamando a sua atenção? Algo que... Eu não tô falando nem pessoal, anda se repetindo, talvez uma coisa do momento, assim, mundial. Não existe tempo e espaço, né? Mas, assim, que você tem observado, que é importante você comentar. Alguma coisa do momento. momento. Tem psicanálise, né? Assim, que você vê, como psicanalista mesmo. Você quer colocar, acho importante, como uma forma final pro pessoal. Tem sim, se você tem sim. Pode ficar. Bom, não só da atualidade agora, mas eu acho que é uma coisa que já vem de muito tempo, como eu falei que eu tendo bastante mulher, né? Eu acho que tem tido muita melhora, né? As mulheres estão buscando mais, estão se vendo mais, se reconhecendo mais, se gostando mais, se amando mais, né? Mas ainda existe muito relacionamento tóxico, né? Existe ainda muito a baixa autoestima das mulheres nesse sentido, né? Então ainda é muito recorrente, né? Eu fico triste em saber que isso ainda existe, feliz também em saber que está se melhorando demais. Então, eu acho que isso é uma coisa que já existiu, que está melhorando muito, mas ainda existe, tá? Então, o recado para as mulheres é para se amarem mais, né? Gente, a mulher é maravilhosa, né? Então, se amarem mais, eu acho, né? Muito, muito feliz em poder estar trabalhando junto e contribuir como eu posso. Mas tem um ponto da atualidade que eu queria deixar aqui, quando você falou, eu lembrei, sobre os adolescentes em geral, os jovens. O que eu estou vendo muito é assim, né? É lógico que a gente não tem preconceitos, né? Sem julgamento, sem preconceito, a gente tem que estar entendendo a atualidade, né? Tudo que está acontecendo. Mas o que eu vejo muito e está prejudicando bastante é vícios, tá? Com jovens, principalmente, vícios desde redes sociais, telas, né? Que está mexendo muito com a cabecinha deles, né? A nossa também mexe se a gente não se cuidar, né? Então, agitação muito grande, ansiedade exagerada, uma coisa muito, muito está se normatizando demais, por exemplo, a maconha em específico, né? Como droga, eu vejo isso, tá tudo muito mais normal, né? Mas tem que tomar muito cuidado com isso. E eu vejo que atrapalha demais, né? Os adolescentes principalmente. Então, eu diria que é isso, né? Para a gente olhar aí, né? Cuidar os adolescentes, cuidar os pais, né? Sem preconceitos, sem punições assim, rigidez demais, né? Sem proibições, mas tentar entender mais, tentar entrar no mundo, conhecer o que está acontecendo, né? Entrar mais no mundo do filho, se for o caso, do adolescente e tal, para não gerar mais repressões, tá? E procurar ajuda sempre que possível, né? Porque é uma coisa que pode atrapalhar bastante. Tá? Eu vou falar, eu não sei muito, mas eu vejo que todo vício é uma fuga, né? Todo vício é uma fuga. Todo vício. Todo vício, tá? Inclusive, a gente tem alguns vícios, né? Sim. Assim, o açúcar, por exemplo. Sim. Então, observar total, e ver total. o que é válido e o que não é, né? Exatamente.
Exatamente. E buscar ajuda, como o Will falou. Buscar ajuda. Principalmente os adolescentes, né? Essa questão do prazer muito imediato. Né? Muito imediato. A questão da tela é isso, né? Fica gerando aquele monte de endorfinas ali, porque tá ali rolando tela, tá gerando endorfina, tá vendo que ele quer, as coisas que ele gosta, que o cérebro fica ali ativo, né? Então, endorfina muito rápido, então precisa de ajuda, né? Precisa para sair disso, precisa de psicanálise. Exatamente. Precisa, gente, vamos embora. E existe caminho. Vamos fazer terapia, tá? vamos Existe terapiar. caminho, sim, e a gente está à disposição para fazer o melhor, né? Que a gente Bem, puder. ô Will, na rede social depois você deixa, né? Você quer depois eu falar falo da rede social? Assim, Não, se vocês forem deixar ali no Instagram, né? Aí já consegue me achar. No YouTube, Tá, a gente deixa na descrição. Na descrição do Perfeito. YouTube, tá? Tá joia. Agradeço demais sua disponibilidade, a paciência. Eu que agradeço. Demais, eu amei conhecer vocês dois. Obrigado. Foi muito bom, a Val sempre fala mesmo. Obrigado, gente. Que a Fiquei gente feliz, possa- muito feliz. Pra segunda temporada, Chama aí, comenta aí. comenta aí, tá, gente? Comenta aí. Will, muito obrigado de coração Obrigado, gente. pela disponibilidade, pelo carinho de estar no nosso Imagina, convite, né? sempre à disposição. A gente, com o nosso podcast aqui, a gente está falando, trazer a essência, né, para o ser, né? Sim, Isso que é importante. Não exatamente. importa que tempo que o pessoal vai ver, espaço, mas quando a pessoa quer assistir, ela vai ser atingida ali no que ela necessita, no que ela precisa, com certeza. Sim. Muito obrigada. Obrigado, Obrigada, meninas. gratidão, Obrigado. tá? Muito bonito que a gente falou com ele. Como que é o nome dele? Fabiano. Fabiano. Não precisa estar no mundo holístico também para acessar o coração das Não. pessoas. Pode ser a profissão que for. Exato. Tudo é energia. Tudo é Tudo é energia. Não é? Acreditando ou não, tudo é energia. Will, Exatamente. muito obrigado. Obrigada. Você é Obrigado, amada. Eu sou amada, você é amada. Eu sou amado. Você é amado. Nós somos amados. amados. Merecedores. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por mais um gostoso. Obrigado, podcast. Gratidão. Nossa, dá uma energia de paz agora, né? Obrigado, Obrigado, gente. Will. Obrigado. Gratidão. Gente, deu quase 40 minutos. Eu só liberei porque você tem que ir. Massa.